Salvador da Nação. Parte 10. A paliçada que eles construíram era muito simples. Os lados oeste e norte estavam completos, mas o lado sul estava apenas meio acabado. Enquanto isso, não havia nada no lado leste. Seria melhor tomar a formação em campo aberto em vez de tentar lutar em um lugar tão apertado, então eles abandonaram o acampamento e se espalharam pelas planícies. Eles escolheram formar uma longa fileira. Qualquer unidade que fizesse contato com Jaldabaoth seria perdida. Portanto, as outras unidades os abandonariam e atacariam os demi-humanos. Eles haviam tomado essa formação porque estavam preparados para fazer esse sacrifício. Em meio a tudo isso, Remédios levaria os paladinos em um ataque de bater e correr, então ela não tinha posição fixa. Isso foi para que ela pudesse ir para qualquer lugar onde Jaldabaoth aparecesse. Neia e sua unidade também não estavam atreladas a nenhuma tropa. Ela entendeu as duas implicações dessa tarefa. A primeira foi que seria fácil para Shizu, como uma subordinada do rei feiticeiro, escapar. A segunda era que, se Shizu quisesse lutar contra Jaldabaoth, colocá-la em uma unidade imóvel resultaria em um buraco no fronte de batalha. A unidade de Neia já havia discutido o que fariam se Jaldabaoth aparecesse. Eles caçariam os demi-humanos, fugiriam para um lugar seguro ou talvez, eles lutariam contra Jaldabaoth. A resposta foi unânime. Eles derrotariam os demi-humanos. Todos odiavam profundamente Jaldabaoth, a fonte de todo o mal. Entretanto, eles sabiam seus limites, que bem eles poderiam fazer, se mesmo o poderoso rei feiticeiro não foi páreo para ele. Nesse caso, seria melhor se concentrar em matar os demi-humanos, a fim de se aproximar um pouco mais da vitória. Claro, parte disso também foi porque eles não queriam deixar Shizu morrer, sendo que ela era uma subordinada de seu grande benfeitor, o rei feiticeiro. Neia montou em seu cavalo e examinou o inimigo. A formação demi-humana que outrora estava cheia de aberturas na batalha anterior, agora era imaculada. O que um dia fora um agrupamento heterogêneo de demi-humanos por tipos raciais era agora uma linha de batalha similar a um exército veterano. Os demi-humanos teriam projetado tal imagem de força e poder na batalha anterior? Suas alas de escudos pareciam resistentes e intransponíveis, enquanto as pontas de suas lanças eriçadas cintilavam com um brilho ofuscante. Não obstante a incrível capacidade de comando de Jaldabaoth, a coesão dessa unidade era evidente por si só. Não, isso é apenas esperado. Todos obedeceriam quando vissem seu poder esmagador. Muitos demi-humanos davam grande ênfase ao poder pessoal. A esse respeito, eles provavelmente ficariam felizes em seguir Jaldabaoth. A batalha estava prestes a começar. Neia e seu povo atiraram flechas da retaguarda. Uma chuva de flechas lançada por 3.000 pessoas caiu sobre o inimigo. Durante esta batalha, os humanos adotaram uma ampla formação para terminar rapidamente a batalha, eliminando os demi-humanos. Eles lançaram uma investida com cavalaria pesada, deixando nada para trás. Os humanos estavam comprometidos com um assalto atroz e atacaram ferozmente. Em contraste com eles, os demi-humanos solidificaram sua defesa. Talvez tenha sido porque entenderam que esse ataque total não era mais do que lançar fogo sobre um incêndio. Os restos carbonizados do graveto se espalhariam por todo o solo em pouco tempo. Dado que os humanos eram indivíduos fracos, seria muito difícil para eles derrubarem a defesa reforçada dos demi-humanos. Ou melhor, os humanos poderiam ter tido uma chance contra os demi-humanos se Jaldabaoth não estivesse por perto. No entanto, a composição da unidade dos demi-humanos permitia que as muitas raças fizessem pleno uso de suas respectivas aptidões, compensando suas fraquezas e enfatizando ainda mais seus pontos fortes. A defesa dos demi-humanos fez com que a vantagem que os humanos tinham desfrutado há várias horas parecesse um sonho agradável. Não importava quantas vezes atacassem, quantas vezes perfurassem com suas lanças, ou quantas flechas eles atirassem, nada que fizessem poderia abalar a formação dos demi-humanos. Em vez disso, os atacantes do Reino Sacro sofreram perdas mais pesadas do que sua oposição. O tempo estava passando e eles não podiam deixar a batalha durar até o anoitecer. Em perspectiva, o moral e a resistência dos humanos provavelmente cederiam antes disso e, por sua vez, eles seriam esmagados. Além disso, Jaldabaoth apareceu no setor 2A. A segunda infantaria foi completamente destruída. Quarta infantaria levou mais de metade das baixas. O sextante de lanceiros sofreu mais de metade das baixas. Os mensageiros anunciaram em voz alta a situação no campo de batalha. Onde ele está dessa vez? Caspont sugeriu que eles dividissem o campo de batalha em vários setores. Eles foram numerados, para tornar o deslocamento dos homens o mais fácil possível. Era um sistema muito grosseiro, mas era fácil de entender. As infantarias devem ter tentado fugir de Jaldabaoth. Mesmo a partir daqui, ficou claro que eles estavam em completa desordem. Os demi-humanos daquela região iniciaram o ataque e a organização de tropas se desintegrou como poeira ao vento.
Foi isso. Apenas aparecendo uma vez e usando apenas aquele pouco de poder, ele destruiu um batalhão de 500 homens, e havia quase 1000 baixas no total. Os demi-humanos que avançaram pela lacuna que ele criou causaram ainda mais mortes. Seria menos pior se os demi-humanos se tornassem arrogantes e pressionassem o ataque, mas imediatamente recuaram depois de avançar por uma curta distância, como uma tartaruga se encolhendo em sua concha. Isso transformou a batalha em um tumulto, e as táticas destinadas a dificultar o uso dos poderes de Jaldabaoth não puderam ser aplicadas. Essa estratégia magistral foi provavelmente o resultado da capacidade de comando de Jaldabaoth. Remédios levou seus paladinos ao setor 2A, o mais rápido que pôde. Entretanto, quando chegou, Jaldabaoth não estava mais lá. Ele estava se movendo para outra região via teleporte, como se fosse para zombar deles. Esta série de eventos se repetiu várias vezes desde então. A palavra ruim não era o bastante para descrever isso. Ainda assim, era fato que ninguém aqui, incluindo Neia, conseguia pensar em boas soluções. Tudo o que Neia e seu povo podiam fazer era continuar disparando saraivadas de flechas nas tropas demi-humanas. Shizu simplesmente assistiu à batalha ao lado de Neia. Sua arma não era capaz de arquear o projetil como os arcos, então ela não teve chance de demonstrar suas incríveis habilidades. Eventualmente, os dedos de Neia começaram a doer de tanto puxar a corda do arco, e as aljavas de todos, inclusive a dela, começaram a esvaziar. Baraja-sama, estamos quase sem flechas. Eles não tinham flechas ilimitadas. Voltem imediatamente e reabasteçam os suprimentos. A unidade obedeceu às instruções de Neia e voltou para a retaguarda para se reabastecer de flechas. Ela teria gostado de lhes dar algum tempo de descanso, mas não podiam se dar a esse luxo. Você está pronto? Sim, Baraja-sama. Podemos sair a qualquer momento. Nesse caso, quando ela estava prestes a gritar para que eles saíssem, Neia viu vários batedores montados do leste. O chefe de equipe trocou olhar com Neia por um momento e depois gritou: Demi-humanos a leste. Tenham cuidado. Ha! Surpreendida, Neia olhou ao longe e estreitou os olhos. Ela podia ver um pouco de poeira crescente e as formas do que pareciam pessoas. E ela precisaria checar suas velocidades de movimento para ter certeza, mas dada a sua distância, eles estariam aqui em breve. Que erro tudo isso tinha sido! Ficaram tão concentrados nos demi-humanos diante de seus olhos que haviam negligenciado a cautela de suas costas. Ela queria acreditar que isso era falso. Ela queria acreditar que Kalinsha enviará reforços para ajudá-los. Entretanto, não foi o caso. Se fosse, então eles teriam enviado um cavalo veloz à frente para informá-los. As pernas de Neia pareciam poder entrar em colapso a qualquer instante. Esta notícia era muito sombria. O plano de Jaldabaoth era prendê-los com um ataque de pinça vindo de reforços inimigos. Ele não lutou, mas deixou os demi-humanos lutarem. Dessa forma, os humanos escolheriam resistir e lutar para cumprir as condições de vitória. O objetivo de Jaldabaoth era atrair todos os humanos para o campo de batalha e impedir que escapassem. Em outras palavras, Jaldabaoth já antevira o plano dos humanos, que ele fugiria assim que os demi-humanos fossem exterminados. Haha, mas é claro. Bertrand riu com alegria genuína. Assim que todos os encararam com os olhos em pânico, Bertrand recuperou a calma e se dirigiu a Neia. O príncipe Caspond cometeu um erro fatal em seu pensamento. Mais importante, porque ele não percebeu. Mas o que quer dizer? Baraja-sama. É uma coisa perfeitamente natural. Enquanto Jaldabaoth controlar as colinas, ele pode enviar reforços aqui. Apenas destruir os demi-humanos neste lugar não significa que Jaldabaoth recuará. Ah! Depois de ouvir a explicação, Neia não foi a única que entendeu. Os mesmos ruídos podiam ser ouvidos em torno de Bertrand. Depois de expulsar os demi-humanos daqui, ainda teremos que contra-invadir as colinas. A ideia do príncipe Caspond só se provará correta depois que nós exterminarmos todos os demi-humanos de lá também. De fato, Bertrand também forneceu uma resposta sobre o porquê não haviam pensado nisso. O príncipe Caspond e nós mesmos pensamos a mesma coisa, e ficamos cegos pela possibilidade da salvação e não consideramos o assunto em maior profundidade. Mas o lançamento de uma contra-invasão das colinas era praticamente impossível. Em outras palavras, não há como salvar o reino sacro. O silêncio tomou conta. O clamor do campo de batalha parecia muito distante. Não. Bertrand se obrigou a falar e finalizou. Tem jeito. Qual seria? Jaldabaoth. Temos que derrotar o imperador demônio Jaldabaoth. Foi uma resposta lógica, mas não houve alegria. Era o problema mais insolúvel do mundo. Adotaram o plano de Caspond precisamente porque não podiam fazê-lo. Como eu pensava, deveríamos ter priorizado procurar Sua Majestade acima de tudo. Fomos nós que fizemos a escolha errada. Se ela não tivesse ido retomar Kalinsha, mas ido para as colinas com Shizu, elas poderiam ter evitado isso.
Ainda assim, teria sido muito difícil. Neia fez a melhor escolha que pôde com base no que poderia fazer. Ela tentará evitar a imprudência e escolher o caminho mais bem-sucedido. No entanto, eles deveriam ter tentado, afinal. E se? E se? E se? Inúmeros e se's passaram através da mente de Neia. Toda vez que ela pensava sobre se eu tivesse feito isso ou aquilo, ela se inundava de culpa e arrependimento. Sua vontade de lutar estava no fundo do poço. Neia não foi a única. Sua unidade inteira se sentia assim. O vencedor estava tão nítido quanto um dia ensolarado. Ao perceberem isso, a premissa de sua vitória foi falha desde o início. Ou melhor, a batalha em si foi uma perda de tempo. Tudo o que podiam fazer agora era pensar em como salvar o maior número possível de vidas e fugir para um lugar seguro. No entanto, essa não era a coisa certa a fazer. Fraqueza era um pecado. Era um pecado serem fracos ao ponto de não poder resgatar ninguém. Foi por isso que eles treinaram tanto até hoje. Ela não podia permitir que isso acabasse com ela mesma uma pecadora mor. Se isso acontecesse, ela não seria capaz de encarar a figura da absoluta justiça, Sua Majestade Ainzo Algon. Neia havia preparado sua alma para o que estava por vir, ela inconscientemente mencionou o que estava em seu coração. É o fim, Ela disse mais alto do que pensava que seria. Não havia como dizer se as pessoas ao seu redor tinham sido afetadas pelo seu humor, ou se estavam pensando a mesma coisa que Neia desde o começo, mas qualquer que fosse a razão, todos eles curvaram suas cabeças. O fim chegará. O sonho de libertar o reino sacro e ajudar as pessoas chegou ao fim aqui. Contemplando o fim, eles se lembraram quando foram atrevidos a ficarem entretidos nesse sonho por causa do poder do rei feiticeiro. Mas foi assim que eles acabaram quando estavam sozinhos. Neia sabia que agora não era hora de rir, mesmo assim ela o fez. Então seu rosto ficou sério e ela olhou para Shizu. Você pode fugir. E você, Neia? Neia estufou o peito. Eu não posso fugir. Eu sou uma pessoa que viu Sua Majestade trabalhar para os outros, e sou quem se beneficiou disso. Eu não posso deixar isso acabar comigo como uma fraca, como uma pecadora. Neia viu as pessoas ao seu redor levantarem a cabeça. Nós não vamos fugir daquele desgraçado. Todos pareciam guerreiros dignos novamente. Estavam com expressões dignas de quem encararia a morte de frente. Os rostos que ela queria mostrar para o rei feiticeiro. Mas, Semp, não, isso não vale para você, é por isso que queremos colocar nossos desejos em você. Eu sei que deve parecer estranho nós pedirmos isso, mas o agradeça por nós, já que é uma subordinada do rei feiticeiro, então, por favor, faça isso por nós. Por favor, encontre Sua Majestade, Shizu. Você pode comandar aqueles de nós que ainda estão em Kalincha como achar melhor. É isso. Entendido. Neia deu um suspiro de alívio depois que ouviu Shizu concordar. No entanto, essa expressão imediatamente se tornou uma surpresa. Não há necessidade de eu ir. O quê? Como assim? Veja. Shizu apontou para os objetos que se aproximavam, os reforços demi-humanos vindos da direção de Kalincha. Eles eram compostos de muitas raças diferentes, até orcs e zerns. Neia olhou para as bandeiras que os reforços demi-humanos estavam segurando em fileiras ordenadas. Aquilo era. Neia ficou tão chocada que exclamou. Ela duvidou do que seus olhos tinham visto e olhou novamente várias vezes, mas o que viu permaneceu o mesmo. Viu? Não há necessidade. Neia conhecia muito bem aquela bandeira. Era a bandeira do reino feiticeiro. Os gritos chocados de seus camaradas provaram que o que Neia tinha visto não era ilusão. Aquilo não é a bandeira do reino feiticeiro. A senhora nos falou sobre isso antes, não foi, Baraja-sama? Será que são reforços do reino feiticeiro? Baraja-sama, lembro-me que disse alguma coisa sobre demi-humanos no reino feiticeiro. Eles estavam no meio de uma guerra agora. Neste exato momento, inúmeras pessoas estavam se matando e Jaldabaoth estava matando pessoas também. No entanto, Neia esqueceu tudo isso enquanto tentava desesperadamente entender o que estava acontecendo. O que aconteceu a seguir pegou a todos de surpresa. O exército demi-humano se dividiu em dois, como se tivessem praticado a manobra inúmeras vezes. Eles abriram caminho no centro para um único ser morto-vivo avançar. Era um lançador de magia em um manto negro, montado em um cavalo de guerra esquelético. Essa era a forma do herói que Neia adorava, que ela via mesmo em seus sonhos. É Sua Majestade, não creio. Neia não tinha certeza se estava assistindo a um sonho ou testemunhando a realidade. No entanto, o ser que ela viu era imutável e ele não poderia ser um sonho. Dentro de seu ser, suas emoções deflagraram em um instante, a tal ponto que ela nem conseguia descrever como se sentia. Suas lágrimas quentes borraram seu campo de visão. Ela não conseguia nem pensar em limpá-las. Shizu acenou para o rei feiticeiro. Ele parecia ter notado isso e conduziu o cavalo para ela. O rei feiticeiro se aproximou. O que ela deveria dizer a ele?
Deveria se desculpar por não procurar por ele. Ela seria perdoada se fizesse isso. Enquanto Neia estava procurando as palavras certas para dizer, o rei feiticeiro já havia chegado a ela e desmontado a jumente de seu corcel. Uhum! Que coincidência nos encontrarmos aqui, senhorita Baraja. Você achou que eu estava morto? Vossa Majestade. Neia não pôde conter o fluxo de suas lágrimas. Eu duvidei disso o tempo todo, porque a Shizu-senpai me contou. Eu pensei que o senhor estaria bem, mas, de fato era verdade. Ah, entendo. Isso me agrada. Senpai. Parece que o rei feiticeiro também ficou encantado com essa reunião, porque ele parecia estar sem palavras. Não chore. Shizu pressionou o lenço no rosto de Neia e esfregou-o com força. Cheio de ranho de novo. Realmente chocante. Oh, parece que você está se dando muito bem com a Shizu, senhorita Baraja. Isso me agrada. Tudo graças a Vossa Majestade. Eu não sei o que eu faria sem a Shizu-senpai. Muito obrigada. As emoções de Neia tinham sido tão confusas que ela não sabia o que estava dizendo agora. Claro, isso é uma grande surpresa para mim, Shizu. O que me diz? Eu gosto da Neia. Seu rosto é meio charmoso. Não diga isso, por favor. Neia disse enquanto esfregava os olhos, parando de chorar. Logo, ela limpou as últimas lágrimas. Vossa Majestade, existem muitas coisas que gostaria de perguntar ao senhor, mas o mais importante, o senhor está descontente por ainda não termos ido ao seu resgate? Se sim, então assumo total responsabilidade. Senhorita Baraja. O rei feiticeiro levantou a mão para impedi-la de continuar. Por que está dizendo isso? Nenhum de vocês me desagradou de maneira alguma. Os olhos de Neia se encheram de lágrimas novamente. Ela também não estava sozinha, todos ao seu redor que ouviram as palavras gentis do rei feiticeiro também choraram. Havia pessoas que estavam segurando suas lágrimas e que finalmente começaram a soluçar. Os ombros do rei feiticeiro se moveram ligeiramente. Ah, pessoal, não chorem. Mais importante, deve ter outras coisas que deseja perguntar, não? Muitas outras coisas. Por que não perguntar? Ah, sim. Depois que Shizu enxugou as lágrimas novamente, aparentemente havia colocado o lenço manchado de ranho em outro lugar, Neia fez uma pergunta ao rei feiticeiro. Aqueles soldados demi-humanos, eles são do reino feiticeiro. Embora ela não tenha visto nenhum morto-vivo entre eles, esses demi-humanos podem ser apenas a vanguarda. Não, pensei que perceberia, não? Quando eu caí nas colinas Abelion, eu conquistei a terra para o reino feiticeiro. Portanto, sim, você pode chamá-los de forças do reino feiticeiro, não. Neia ficou sem fala. Ele era incrível. Aliás, isso poderia ser outra coisa senão incrível. As colinas eram dominadas por demi-humanos, e eles eram supostamente governados por um lacaio de Jaldabalt. No entanto, ele havia lidado com eles apenas com sua força e subjugado as colinas. Quem mais poderia fazer isso além do rei feiticeiro? Neia tremeu de emoção. Bem, levei um pouco de tempo para reunir os demi-humanos que sofriam sob comando de Jaldabalt e liderá-los aqui como um exército. Tudo isso foi para resolver as coisas com Jaldabalt, parece que tivemos um bom timing. Não havia expressões faciais no rosto esquelético do rei feiticeiro, mas Neia podia senti-lo sorrindo majestosamente. Eu não esperava nada menos de Vossa Majestade. Bertrand correu para o rei feiticeiro, com o rosto manchado de lágrimas. Oh, é ele! De repente, Bertrand caiu de joelhos. Não, ele não estava sozinho. Todos ao redor de Neia, todos que pertenciam ao seu rebanho, se reuniram e se prostraram diante dele. Aos incrédulos, vejam, é a Sua Majestade. Simplesmente magnífico, Vossa Majestade. Até mesmo o rei feiticeiro foi surpreendido pelo coro de elogios. Falando sobre isso, eu tenho uma pergunta para você também, senhorita Baraja. Quem são eles? Eles são pessoas que são gratas pela bondade de Vossa Majestade e que desejam pagar esse débito. Exatamente. Nós fomos resgatados por Vossa Majestade. Sim, nós somos as pessoas que desejam pagar de alguma forma a dívida que devemos a Vossa Majestade. Assim, quando Baraja-sama nos chamou, nós respondemos. Como para apoiá-los, Neia orgulhosamente declarou. Nós não somos os únicos. Há muito mais pessoas que querem retribuir a gentileza que Vossa Majestade nos mostrou. Oh, isso me deixa muito feliz, todos se sentem assim. Sim, precisamente. Todos são gratos ao Senhor. Entendi, obrigado a todos. Os agradecimentos do rei feiticeiro fizeram todos sentirem que escolheram o caminho certo para expressar sua gratidão, e por isso choraram com nódoas na garganta. Estas lágrimas são de gratidão por mim. Sim, precisamente. E você reuniu todos eles, senhorita Baraja, parece que você cresceu enquanto eu não estava por perto para ver. Muito obrigada, Vossa Majestade.
Neia sorria de orelha a orelha após ser elogiada pelo rei feiticeiro. Ah, então, senhorita Baraja, por favor, faça-os levantar. Eu vim aqui para compensar minha derrota anterior, e Jaldabaoth fez algo. Ah, sim, Jaldabaoth. Chamas irromperam, como se estivessem esperando por esse momento. Neia estremeceu ao pensar em quantos soldados do reino sacro devem ter morrido naquele incêndio. Já entendi. Parece que foi uma pergunta desnecessária. Creio que a hora de lutar contra ele novamente chegou. Shizu. Sim, a Insama. Eu vou lidar com o resto. Quanto a você, proteja as pessoas aqui. Não se esqueça de prepará-los para o meu retorno vitorioso, certo? Felicitações de Wanyi retumbaram da multidão. Ouçam-me. Eu calculei mal na batalha anterior. Eu estava em desvantagem e com pouca mana. Mas agora, a situação é diferente. Jaldabaoth não pode convocar muitos demônios de novo em pouco tempo. Além disso, estou totalmente recuperado agora. Não há nada que me dê desvantagem. Tudo o que precisam fazer é esperar aqui, pois eu voltarei triunfante. As pessoas aplaudiram quando o rei feiticeiro anunciou sua vitória absoluta. Ele floresceu sua capa e avançou regiamente. Todos se afastaram, abrindo um caminho reto para ele, como se estivessem abalados por sua aura soberana e dominadora. Vossa Majestade. O rei feiticeiro virou-se para olhar para Neia. Por favor, vença. Claro. O rei feiticeiro avançou mais uma vez. Embora sua forma parecesse encolher ao se afastar, ela não se sentia sozinha ou com medo. Era a garantia de uma criança sendo cuidada pelos pais. Neia não foi a única. Havia outros que se sentiam da mesma maneira. Nós vencemos. Do lado de Neia, Shizu anunciou a vitória do rei feiticeiro com confiança em sua voz. Neia concordou com ela. Logo, uma nuvem de chamas ascendeu aos céus. Foi seguida por um rastro de escuridão. Assim como antes, fogo e trevas se chocaram um com o outro. A essa altura, os gritos do campo de batalha haviam se calado. Ambos os lados baixaram as lâminas e olharam para a batalha no céu. Sim, todos sabiam disso em seus corações. O vencedor desta batalha teria o direito de acabar com tudo. Eles não estavam mais em um reino onde homens mortais poderiam intervir. Esta foi uma batalha dos deuses. Luzes, trevas, chamas, relâmpagos, meteoros, todo tipo de fenômenos incompreensíveis, colidindo com forças incríveis. E então, Neia se alegrou. Isso porque os olhos aguçados de Neia viram o fogo desvanecer e as trevas descerem lentamente. Esta batalha foi surpreendentemente rápida em comparação com a anterior. Era como se para provar que, com sua mana restaurada e sem as empregadas demônio para entrar em seu caminho, o rei feiticeiro poderia triunfar tão facilmente. Shizu-senpai. É como eu lhe disse, Kouai. Shizu parecia agir como se isso fosse perfeitamente natural, e Neia agarrou a mão dela e apertou-a vigorosamente. Contudo, isso não foi suficiente para acalmar seu coração. Neia abraçou firmemente o pequeno corpo de Shizu e as mãos atrás de suas costas continuaram afagando e dando tapinhas. Quando todos testemunharam sua vitória, salvas de aplausos estrondosos tomaram conta. O rei feiticeiro desceu lentamente e pousou na terra. Depois disso, o rei feiticeiro ergueu ambos os braços, fazendo-os ovacionar mais intensamente do que antes.